Amados irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã de domingo eu tenho uma mensagem de paz para você. Aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 6, diz: Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. É necessário entender que Deus ele sempre permitia que alguma adversidade acontecesse a Israel. Quando Israel ele saía dos trechos, quando Israel ele saía da presença de Deus. Todo o contexto de Israel naquela época fala sobre sacerdotes vendidos, o rico que oprimia o pobre, a viúva e o órfão que eram desprezados. E toda vez que acontecia algo assim, que o povo se inclinava a outros deuses, sacrificavam a Moloque, a Baal e aos Balaíns, Deus permitia que a adversidade chegasse no meio do povo. E essa adversidade chegou com Nabucodonosor. Nabucodonosor, um rei, estrategista de guerra, ele usou pelo menos 3 estratégias para acabar com Israel. Primeiro, ele destruiu os muros. Muro fala de segurança, de imponência, de ser guardado, ser livre de alguma adversidade. Segundo, ele levou seus jovens cativos. Jovens fala de prosperidade, fala de futuro promissor, fala de algo vindouro, algo que está firme. Jovens têm a sua força. E terceiro, ele saqueou o templo e destruiu. Então, o templo fala de unidade, fé perfeita, fala de sintonia, fala de harmonia. E o povo perdeu toda essa sintonia quando foi levado, lógico. Então, eu quero falar agora no contexto de Jeremias, porque Jeremias enviou uma carta para os cativos da Babilônia, lá no capítulo 29 do seu livro, falando de que Deus faria os crescer na terra do seu sofrimento, da adversidade, e que este cativeiro duraria 70 anos. Só que quando o povo volta deste cativeiro, o povo perde totalmente a sua sintonia. Primeiro, eles desprezaram a construção. Essa construção, para eles, era como que estivesse perdida. Eles estavam vulneráveis, eles estavam susceptíveis, eles estavam totalmente dispersos no sentido de reconstruir Israel, porque eles viam os seus inimigos quidantes, eles sorriam, eles cantavam, e até suas histórias falam que Israel nunca perdeu uma guerra, e agora eles viam os seus inimigos dando risada deles, desprezando eles, contando histórias para que eles saíssem como derrotados, e eles estavam dispersos. E eles desprezaram essa construção, é tanto que Deus teve que tocar no coração de alguém que estava lá na Pérsia, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, para que ele pudesse vir e fizesse a reconstrução. Teve que tocar em alguém de longe, para que alguém de longe viesse, trazendo todos os recursos, para que colocasse no coração do povo o desejo de reconstruir e de restabelecer-se para Deus. Segundo, eles desprezaram a construção do templo, porque eles não imaginavam que Deus pudesse operar ou receber os seus sacrifícios em um templo que não tivesse a mesma glória do templo de Salomão. Então, quando nós falamos de volta do cativeiro, da diversidade, nós falamos de falta de sintonia. O povo entrou no cativeiro por falta de sintonia, por falta de união, por falta de conserto, por falta de não estarem de acordo com o que Deus tinha, e quando voltaram do cativeiro, voltaram independentes, cada um fazia a sua parte, é tanto que a desunião entre os samaritanos e os judeus aconteceu neste momento, quando os samaritanos diziam que Deus só recebia adoração nos montes, mas os judeus, através de Ageu, eles disseram assim que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, e continuaram adorando no templo. Mas quando eu falo de uma igreja em união, em sintonia, eu me lembro de Jesus orando lá no capítulo 17 de João, do Evangelho segundo escreveu São João, pedindo a Deus que a igreja fosse unida e fosse uma, assim como ele e o Pai é. Então, quando eu falo de sintonia e eu falo de uma igreja em sintonia, eu falo tão somente de uma igreja que ela vive os propósitos de Deus aqui nessa terra. Eu falo de uma igreja que perdoa, eu falo de uma igreja que ama. A igreja em sintonia fala de uma igreja que reconhece as necessidades e ajuda aos necessitados.
Eu reconheço que uma igreja em sintonia, ela é uma igreja que ela cumpre o desejo de Deus aqui nessa terra. Então, tudo que o diabo quer fazer é acabar com a sintonia da igreja, acabar com a sintonia do seu lar, acabar com a sintonia da sua casa. Ele quer que você e seus familiares, ou você e os seus irmãos da igreja, percam essa união, porque quando você perde a união, a obra acaba. Então veja que o versículo que eu li diz que o coração do povo, ele fala de unidade, fala de sintonia, de harmonia, estava inclinado a trabalhar. Então, eu quero profetizar para a sua vida neste dia, que por mais que o inimigo tenha tirado a sua segurança, tenha tentado bagunçar o seu futuro e tenha tentado tirar a sua sintonia, a sua união, a sua harmonia entre sua família, entre os seus filhos, entre a sua igreja, eu quero profetizar que Deus vai reestabelecer a sua segurança, já está cuidando do seu futuro e nesta manhã Deus, ele restabelece, ele reestrutura toda a união. Então veja aí o exemplo de sintonia. O teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Quando trabalhamos em sintonia, Deus, ele age na igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor esteja com todos e que não perca essa sintonia com os seus irmãos, com a sua casa, nem com o reino de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.